Numa pesquisa de 2018, realizada pelo IQVIA Instituto, o Brasil aparecia em 7º lugar no ranking de países que mais consomem medicamentos no mundo. O mercado farmacêutico brasileiro é o maior da América Latina e o que mais cresce. Aê! Mais um dado, hein? A automedicação é um hábito que se tornou comum para 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa recente. Em Curitiba, como já dissemos, há 1.060 farmácias espalhadas pela cidade. Sendo assim, esse dado coloca Curitiba na 8ª posição das capitais com mais farmácias per capita do país. E sempre uma nova abrindo a cada semana, né? Sim, é um negócio inacreditável. Qual a tara do brasileiro por remédios? É necessidade, lobby, culpa do Dr. Google, quem sabe, ou coisa dos novos hipocondríacos? A gente vai falar sobre isso com o artista Vincenzo Arendt, criador da exposição The Last Resort. Daqui a pouquinho ele estará com a gente. E também com a médica hepatologista Daphne Morsoleto, para nos alertar, né, sobre o uso excessivo de medicamentos. Daphne, muito boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Cadê Fala aí, vamos ver se aparece agora a sua voz. Boa tarde. Agora veio, aê, tudo bom, Daphne? Daphne, a gente decidiu reunir essas duas instâncias que tratam do mesmo tema. Acho que para a gente discutir um assunto muito importante, né? O Vincenzo daqui a pouquinho vai estar aqui, mas você percebe, assim, no seu consultório, esses dados mencionados acima? Quer dizer, as pessoas estão utilizando mesmo mais medicamentos do que o necessário? Percebo. E eu percebo um dado curioso, é que tem aumentado tanto os medicamentos prescritos quanto os não prescritos. E muitas vezes medicamentos necessários os pacientes têm medo de usar. E medicamentos, às vezes, desnecessários ou exagerados, estão sendo usados assim de forma exagerada mesmo, sem medo. Uhum. Então é engraçado que cada pessoa tem um perfil e esse perfil ou do medroso que não usa nem o remédio que deveria usar, ou o perfil do que usa qualquer medicamento sem muito critério, assim. E a gente tem que lembrar que no Brasil existe um acesso muito facilitado a medicamentos. Tanto na forma como é vendido, que é vendido em caixas e não em número de comprimidos, né? Então, em outros países, se você precisa de 5 dias de medicamento, que é uma vez ao dia, você compra 5 comprimidos. Né? Aqui no Brasil, não. Você compra uma caixa. Se a caixa tiver 10 comprimidos, você vai ficar com 5 em casa, que uma hora você vai tomar para não perder o dinheiro, né? E a outra coisa é que existem muitos medicamentos de venda livre. Mesmo os medicamentos com tarja vermelha, que tem uma orientação de venda com prescrição médica, como não é retido receita, não é feito com prescrição médica, como anti-inflamatórios. Todos os medicamentos que têm uma tarja vermelha, eles deveriam ter sido prescritos. E você vê que se você for comprar na farmácia, a grande maioria tem essa tarja vermelha. Anti-inflamatórios, antialérgicos, até medicamentos assim para pressão, para colesterol, para diabetes, né? Quando você vai comprar, você percebe que tem essa tarja. Sim. Mas ninguém exige de você a receita, então é facilmente vendido e você consegue consumir isso de forma exagerada. Eu percebo isso porque, que nem eu falei, eu tomo um controlado, contínuo. Eu tenho receita, mas se eu chegar na farmácia e pedir ele sem apresentar receita, me vendem o medicamento sem nenhum problema. E isso é recorrente, não é uma farmácia específica ou outra, né? É comum, é padrão para todo mundo. Padrão para todo mundo. Tanto medicamentos vendidos como, até agora, o meu maior preocupação é os medicamentos manipulados, inclusive prescritos. Tanto medicamentos mesmo, como fitoterápicos. E a outra preocupação é a mistura de drogas, porque muitas pessoas não sabem, mas existe uma coisa que chama interação medicamentosa, que pode ocorrer, inclusive, entre medicamentos, quanto medicamentos e fitoterápicos, e quanto medicamentos e alimentos. Tá? Então, cada médico, quando ele prescreve o remédio, ele sabe dizer se tem algum alimento que pode interagir, diminuir o efeito ou exagerar o efeito. E quando é feita essa mistura desordenada, ou por um colega que não tenha conhecimento sobre isso, ou pelo próprio paciente, que ele não é obrigado a ter conhecimento, você pode, inclusive, perder efeito. Eu vi esses dias atrás uma colega minha falando na oncologia, sobre quimioterapia, que, inclusive, existem quimioterápicos que interagem com fitoterápicos.
Então, aquele monte de medicamentos naturais que a gente acha que talvez não faça mal nenhum, pode tirar o efeito de uma quimioterapia de uma coisa que você está tratando teu Nossa. câncer. Perigoso, hein? Bem perigoso. Que coisa. E para onde passa assim, esse controle? É desde da receita do médico, a falta dela, né? A inúmeras quantidades de remédio, possibilidades à venda, os genéricos também, o acesso se tornou mais fácil e esse controle de receita, às vezes conhece um médico amigo, né? Ah, ele não precisa de receita, tem isso também. Tem muito disso. Eu acho que a primeira coisa que a gente poderia mudar no Brasil é o acesso. E é justamente isso, quantos comprimidos vão ser vendidos e como que vai ser vendido esse medicamento. Esse é o primeiro ponto, porque eu acho que até medidas públicas podem fazer essa diferença. Agora, medidas individuais de autocritério mesmo, né? De você não misturar medicamentos ou buscar reduzir a automedicação. Ou, inclusive, ter uma crítica em relação às receitas que você recebe. Eu até esses dias atrás recebi uma paciente no consultório que eu contei e ela usava 66 substâncias no meio de comprimidos manipulados. Então, muitas vezes você recebe uma receita com várias substâncias em uma única cápsula. E você não percebe o número de substâncias que você está usando com o número de cápsulas que você está usando. Talvez ela estivesse usando lá 10 cápsulas, que daria 66 substâncias ao longo do dia. Gente. Dentre elas, fitoterápicos, hormônios, medicamentos que inclusive são usados para câncer. Isso está ficando cada vez mais comum no consultório. Uhum. É óbvio que nós temos 2 órgãos que fazem essa retirada das substâncias do organismo, que é o fígado, no metabolismo hepático, e o rim no metabolismo renal. Então, quem mais recebe problemas relacionados a esse monte de substâncias é o hepatologista e o nefrologista, né? Uhum. Hoje, nossos consultórios é o que está mais cheio, assim. O que mais preocupa, porque, inclusive, muitas vezes os pacientes são saudáveis e usuários de várias substâncias. E aí eu faço uma crítica, inclusive, de ética médica, porque dentro do Código de Ética Médica, no nosso juramento, inclusive, da faculdade, tem previsto a não maleficência, né? Que você não vai induzir o mal a um paciente. Então, se o paciente é saudável e você oferece algo que é potencialmente tóxico para melhorar o que já está bom, isso é antiético. Até queria perguntar para a doutora Daphne, porque você citou ali no começo que hoje nós estamos numa situação em que as pessoas, há medicamentos que elas tomam sem problema, elas até abusam, e alguns medicamentos que elas têm receio. Poderia dar um exemplo de 2 desses medicamentos? Um que a maioria das pessoas está usando e está tudo bem, vamos comprar mesmo, e outros que as pessoas deveriam usar e, por exemplo, ficam com medo de utilizar? Eu acho que tem 2 remédios que eu quero falar bastante, que é sobre o anti-inflamatório, que o anti-inflamatório é um dos medicamentos super tóxicos que a gente tem. Então, quando você vai estudar toxicidade hepática, o principal, o que mais faz, não é que ele faz em proporção de quantas vezes, mas assim, ele é tão utilizado que ele é o mais comum de causar toxicidade hepática. E é o mais comum de causar toxicidade renal. E é o mais comum de causar toxicidade do tubo gastrointestinal. Porque ele é o mais comum de ser vendido sem receita. E as pessoas, elas desvalorizam completamente isso. Se você sente qualquer dor antes de tomar um analgésico comum, você já pula direto para o anti-inflamatório porque você considera que ele é saudável. Ah, não, ele é mais potente, deixa eu ir direto para lá. E o exemplo contrário, eu vou até passar o teu exemplo. Porque, assim, a estatina é um dos medicamentos que mudou a história da medicina. Quando eu estava na faculdade, foi lançado 2 estudos que todo médico sabe o nome desses estudos, porque eles realmente mudaram a história. É um remédio que diminuiu o risco de infarto e AVC de uma maneira que nunca tinha sido vista antes. É um remédio que é capaz de prolongar a tua vida e tua qualidade de vida. E que não tem substituto para ele. Né? A gente até procura bastante um substituto que faça a mesma categoria, porque ele realmente, de vez em quando, muito raramente, ele pode ser tóxico, como todo medicamento. Tá? Só que hoje em dia as pessoas têm medo de usar estatina. Né? Então, eu tenho muitos pacientes que têm colesterol bem alto ou que têm risco cardiovascular importante e que a hora que eu questiono sobre a estatina, eu falo, não, doutora, não vou usar esse medicamento porque isso daí é muito perigoso. Eu não uso esse tipo de remédio. E aí é um medicamento que mudou a história da medicina. Tem um quê de fake news ali também? Uma coisa meio de...
Muito de fake news, muito, inclusive de fake news de todas as categorias, inclusive entre médicos. Existem médicos soltando fake news de estatinas. Com que objetivo? Existe um movimento na medicina, que eu também sou bastante crítica em relação a isso. Existe os que não estão percebendo. Eu acho que está bem parecido com a política, sabe? Os que não estão percebendo e as polarizações. E eu estou um pouco polarizada, para falar a verdade. Existe um movimento de uma medicina paralela, que eu não vou nem chamar de medicina, porque não é reconhecido pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e não é estudado na faculdade. Então, é uma medicina paralela, que infelizmente eu vou ter que colocar os nomes. Medicina mística, quase. Não é ensinada na faculdade, Sim, então. não é reconhecida pelo CFM e o recém-formado faz. Olha que interessante. Então. Né? Mas daí qualquer um pode fazer. Até... Exatamente. Sem diploma. Só que ela ganha um espaço imenso nas redes sociais. Porque essas pessoas, elas inclusive têm curso de oratória, né? Então, eles têm curso de posicionamento de imagem. Então, eles ganham um status na rede social. E aí falam essas bobagens. E atrapalha a nossa medicina, porque muitas vezes um paciente que realmente você estaria mudando o curso da vida dele, está com medo de usar o medicamento. Objetivando audiência, né? Acima de tudo. Acima Likes, da saúde. comentários. E esses são os que prescrevem 66 substâncias. Puxa. Interessante, né? E cada receita ali deve embolsar um pouquinho também, né? Não sei dizer qual é o objetivo final disso daí, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que caem na falsa ideia, que acreditam. Tem pessoas que estão mal intencionadas, tem pessoas que visam posicionamento, tem pessoas que visam dinheiro, mas eu não sei dizer, assim, não sei qual é o padrão mais clássico. Que loucura, né? Numa área tão delicada, né? Que é a saúde. É interessante saúde também pública. a gente perceber que essas situações, vamos colocar dessa maneira que a gente vive hoje em dia, seja de fake news, seja da forma como as pessoas estão se comunicando, se relacionando nas redes sociais, né? E se informando, elas pegam qualquer área, qualquer profissional de qualquer área. Não é algo que está restrito a, digamos, ao influencer, né? Todas as áreas agora têm os seus influencers e isso acaba contaminando, já que a gente está falando de toxicidade, isso acaba contaminando também. A Daphne lembrou do Conselho Federal de Medicina, e aí é um fato também que acho que tem a ver com esse papo aqui, que na época da pandemia, o CFM defendia a autonomia de médicos para uso de substâncias não comprovadas contra a Covid, né? Por exemplo, a hidroxicloroquina, não lembro se a ivermectina também. O que seria essa autonomia? Foi um posicionamento mesmo, o CFM. É engraçado o posicionamento porque o CFM, ele deixou aberto às sociedades para que as sociedades colocassem os limites, né? Então, a Sociedade Brasileira de Infectologia descreveu, né, quais eram os tratamentos para a Covid, mas o CFM deixou mesmo aberto para não criar, inclusive, essas intrigas com outros médicos. E essa abertura realmente gerou essa confusão. E eu, inclusive, acho que você tocou num ponto bem delicado, porque eu acho que essa abertura foi o que gerou essa abertura exagerada que nós temos hoje. Porque esse perfil de médicos que eu estou conversando agora cresceu muito na pandemia. Eu acho que tanto pela abertura do nosso conselho, quanto pelo crescimento das redes sociais mesmo. Porque até então o médico não precisava de rede social. Hoje parece que se você não estiver lá, você está defasado. Né? Nossa. É curioso, porque agora eu até levantar um tema aqui que o pessoal que estiver nos ouvindo aqui pode até comentar. As redes sociais, tudo está interligado, né? Esse lance de regulamentação. Advogados, por exemplo, não pode fazer propaganda, né? Não pode ter publicidade na TV, né? Não pode fazer publicidade na TV. Você não vê né, uma propaganda de um escritório de advocacia. Agora, advogados estão nas redes sociais, muitas vezes, falando e dando conselhos jurídicos, né? Talvez passe um pouco por aí também, nessa regulamentação da forma como profissionais da área de saúde podem ou não se comportar mediante determinado canal de divulgação, né? E
Ia comentar sobre os remédios aqui, a listinha de remédios. Ó, a pesquisa feita pela Close Up Internacional, empresa que faz auditoria em prescrições médicas. Entre os remédios mais prescritos do Brasil estão amoxicilina, que é um antibiótico, escitalopram, não tenho ideia do que é, Ainda Um bem que você, antidepressivo. ainda bem que você não deixou pra eu falar. azitromicina, que é isso, É um antibiótico. cefalexina, Antibiótico. losartana, A losartana é um remédio para pressão. pressão, alprazolam. Alprazolam é um Parece prova, sedativo. né? Fazer É, eu ia chamar de sedativo e aí eu quis procurar um outro nome. Ele é um ansiolítico. Ansiolítico e simvastatina. É um remédio para colesterol. Então tem de tudo aí, né? Tem. As bactérias ainda ansiolítico. estão ganhando, mas... tem. A gente faz muito antibiótico. Te chama atenção alguma coisa nessa lista, assim? Duas coisas me chamam a atenção. Eu já tinha visto essa lista, que eu sou bem interessada nessas coisas mesmo. E eu achei interessante que não tinha anti-inflamatórios, mas porque o anti-inflamatório ele é vendido não prescrito, eu acho. Então você não tem como fazer a pesquisa. Não tem como fazer a pesquisa. Você não tem, é mais É complicado, digamos, fazer a pesquisa. Eu acho que a gente usa muito antibiótico e muitas vezes a gente não precisaria disso, porque o nosso sistema imune ele é mais potente do que a gente acredita, do que a gente julga. E a outra coisa que me chamou a atenção foi o segundo colocado, que é um antidepressivo. Isso, no final das contas, acaba sendo triste para a sociedade. É reflexo dos nossos tempos também, né, de certa forma. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal, Cris, que a Mônica mandou. Ela falou assim que um aspecto, muitas vezes, que acontece, eu quero até saber o que a Daphne pensa sobre isso, é que o paciente, quando vai se consultar, vai no médico, se o médico não prescrever um medicamento, o paciente acha que não foi bem atendido. Eu não acho que é verdade. Eu acho que o problema está no vínculo de confiança entre o paciente e o médico. E esse vínculo é construído durante a consulta. Se ele sair bem orientado de por que ele saiu sem uma prescrição, eu acho que ele sai feliz da consulta. O problema que a gente está tendo hoje é o problema de vínculo de confiança, por inúmeros motivos. Porque existe tudo isso que eu mostrei para vocês, que até eu não confio em todos os médicos, né? Pelo nosso sistema de saúde pública, que o acesso é pequeno e curto, você não consegue acessar o médico, e quando acessa o médico tem milhões para ver depois de você, então ele conversa com você muito rápido. E isso acontece em menor grau, mas também acontece nos sistemas de saúde suplementar, como convênios. Que também não existe um tempo hábil na consulta para estabelecer o vínculo médico-paciente. Mas eu acho que se o paciente sai bem orientado... Eu prescrevo muito pouco medicamento. E eu não tenho problema com os meus pacientes. Muito bem. Tá Muito respondida a bom. Mônica Papo aqui. super interessante. Tem mais hein? mensagens Vamos lá, chegando, vamos lá. inclusive, aqui, ó. A Eliane mandou aqui que o ótimo tema de hoje, que ela acha super importante. O Colucci comentou que é isso aí, essa questão dos especialistas da internet, às vezes são uma das epidemias da nossa era. E também tem um comentário aqui com a Cristina, que ela comentou essa questão da simvastatina. Nossa, mas tá um texto um pouquinho longo. Eu vou dar uma lida aqui para dar uma resumida, Cris. Daí daqui a pouco. Simvastatina é um dos medicamentos nessa lista de mais utilizados no Brasil. E o Dr. Google, doutora, ele está funcionando? O pessoal está consultando bastante? Consulta. Eu gosto e não gosto do Google, para falar a verdade. Eu acho que o paciente tem que estar bem informado. Mas, realmente, o Google, ele assusta todos os pacientes, né? Porque ele traz um quadro muito abrangente, assim. E quando você lê que você pode ter uma unha encravada ou um câncer no dedo, você só consegue lembrar que você leu que você pode ter um câncer. E Né? tem imagens, né? No Google aparecem as imagens piores possíveis. Então, é colocado uma lista de problemas que você pode ter. Só que você enxerga só o que te preocupa dentro daquela lista. E isso pode gerar um pânico no paciente. Mas eu gosto que o paciente se informe, desde que ele traga as questões para o médico, né? Sim. Então, o acesso ao médico tem que acontecer depois da informação. Senão, não vai funcionar. Maravilha. O Tom falou que depois que eu sair daqui que é pra eu passar numa farmácia e comprar um remedinho pra gripe. Minha voz não deve estar muito Tá boa. com a voz meio Não deve estar muito boa aqui no microfone de locutor, hoje. mas hoje é terça-feira, normalmente é na segunda essa voz. Beto. Pois então. A Cristina mandou uma mensagem aqui sobre essa questão da simvastatina, que eu falei que é um pouquinho extensa, mas eu vou tentar resumir.
que ela falou que ela tomava e teve complicações. Como você falou, pode existir uma parcela da população que ela começou a ter inflamação muscular em relação a isso. Gente, só lembrando, isso aqui não é uma consulta, tá? Só pra gente tomar cuidado, né? Senão o pessoal daqui a pouco sai aí comprando. Doutor, Não é. Tô com uma dor aqui A do gente está lado. abordando só esse tema, né? Do talvez um uso excessivo de medicamentos. E que depois ela teve várias complicações. Só que eu achei engraçado que no final ela comentou assim, não tem o colesterol alto. Então por que estaria? Tem alguma outra prescrição, assim, simvastatina, que não seja para colesterol ou questões do coração? Ah, isso é super interessante, porque a estatina, eu até falo que não existe colesterol alto. Essa doença não existe. O que existe é risco cardiovascular. Perfeito. Tanto é que no resultado do exame de colesterol, se você for ver ali embaixo, tem um monte de coisas. Risco alto, risco baixo, risco intermediário. Então, a estatina, ela é feita para tratamento de risco cardiovascular. Depende em que posição de risco cardiovascular você está. Eu vou olhar o teu colesterol e entender, não, esse colesterol está alto demais para esse risco cardiovascular, então precisa de medicamento. Agora, eu tenho um colesterol super alto, num paciente que tem baixo risco cardiovascular. Aí não precisa de tratamento, entendeu? Então, na verdade, a gente não está tratando colesterol alto, mas sim o risco cardiovascular. E aí existem parâmetros diferentes, por isso que nem existe o valor de referência fixo para colesterol. Por isso que isso não se resolve num Reels de 1 minuto, gente. Vocês entenderam? 2 dicas importantes, acho, que a doutora traz pra gente. Faça o seu check-up anualmente. E médico é médico, coach é coach. É outra coisa. É isso aí. Não, e eu achei muito... Porque, vou ser sincero, essa explicação dessa forma eu nunca tinha ouvido. Interessante. De que é o risco cardiovascular que você está cuidando. O colesterol é um desses elementos ali envolvido. Eu não tinha escutado essa informação ainda dessa maneira. Viu só? Pelo menos. E não para de chegar mensagem aí, ó, tá vendo? Olha lá. Beto, vamos fazer o seguinte, Vamos. A gente vai para um intervalinho rapidinho, daqui a pouquinho o Vicenzo já com a gente ampliar esse papo aqui, ele que está com uma exposição bem legal na Galeria Fuga sobre este assunto. Vamos mostrar algumas imagens, inclusive, daqui a pouquinho mais mensagens e a doutora segue com a gente, pode ser? Beleza, intervalinho rapidão, Papo Educativo volta já, fica aí. Muito bem, a gente está de volta com o Papo Educativa dessa super terça-feira. Tudo bem aí, meus hipocondríacos? Tudo certo? O pessoal mandando mensagem, se revelando aí, Beto? Se revelando. A Eliane falou o seguinte, eu gostei muito dela, ela falou que tinha que chamar plano de doença e não plano de saúde. Achei engraçado. E eu queria aproveitar aqui com a doutora Daphne, que ela comentasse, ela fez uma analogia muito interessante agora sobre essa questão dos coaches, influencers de saúde, como se fosse de outra área, doutora. Explica, conta essa história que você estava falando aqui em off pra gente. É que eu sempre comento que como funciona esses coaches de saúde, né? Sim. Se você moraria no 10º andar de um prédio construído por um engenheiro recém-formado, que resolveu fazer um curso de final de semana para aprender um novo cálculo que não foi ensinado na engenharia, na faculdade, e que não é reconhecido pelo CREA. Então, você moraria no 10º andar deste prédio com os teus filhos? Não. Essa é a pergunta. E aí? Seja só, é simples assim. A resposta é automática. Então, a receita que você recebe desse médico que está fazendo essa medicina diferente, que muitas vezes ele relata como nova ou moderna, e eu já recebi várias vezes críticas nesse assunto, assim, a minha dosagem de vitamina D está bastante alta, mas é que a medicina moderna indica mesmo que a vitamina D esteja tão alta. Não, a medicina moderna não existe. A vitamina D é um produto tóxico. Então, eu sempre comento sobre isso. Essa medicina moderna é esse curso de final de semana desse engenheiro que aprendeu um novo cálculo. O último check-up que eu fiz, minha vitamina D estava baixa. Deve ser uma condição de curitibanos também. Aí repus, não é? O sol e tal. Ultimamente nem tanto, tem bastante Tem, sol hoje. Curitiba tá melhor. Mas gente fica aqui o dia inteiro, velho. Não sai dentro desse lugar. Curitiba tem 3 coisas em relação à vitamina D. A gente usa muita roupa. Então, Curitiba, ele é muito vestido. Menos o Alan Martins. Menos o Alan, a vitamina D tá ótimo. Ontem tava aqui de bermuda e regata. 5 graus. Completamente louco. A gente é muito vestido. A gente fica abaixo do trópico, que já é uma incidência de sol ruim. E a gente tem poucos dias de sol no ano mesmo. Diminui. A Josiane falou o seguinte, gostaria de saber sobre um medicamento aqui que chama Pantoprazol, que as pessoas virou hábito do uso por causa de refluxo.
O pantoprazol é um medicamento muito bom, seguro, para uso a longo prazo, para tratamento de doenças esôfago-gástricas, né? Então, refluxo, gastrite, duodenite. Nós temos um problema com o pantoprazol, que ele foi utilizado em excesso. Omeprazol, pantoprazol, ele foi utilizado em excesso dentro de prescrições prontas, né? Então, se você tinha diabetes, pressão alta, você recebia remédio para diabetes, pressão alta e o omeprazol. Vai junto. Não fazia sentido isso daí, né? E aí começaram a fazer críticas em relação ao omeprazol. E aí, no meio dessas críticas, foram feitos vários estudos procurando problemas no uso a longo prazo. Esses estudos não confirmaram problemas como demência, osteoporose ou risco aumentado de câncer. Não se confirmaram. Então, é um remédio muito seguro para tratamento de uma condição. Ele não deve estar na prescrição sem que você precise dele. É só assim. Certo. Muito bem, mais uma pergunta. Chovendo pergunta Chovendo. aqui, hein? Diga. Luiz Augusto Pontaroli diz o seguinte: boa tarde. Antigamente os médicos examinavam os pacientes, hoje malmente te olham. Não colocam nem a mão em você. Eu peço desculpas por isso. Não, a senhora, não. Não, a nossa classe não deveria estar assim. Eu sou uma apaixonada por exame físico. Eu faço hepatologia, as doenças do fígado, elas trazem muitos dados no exame físico. Então, eu já dei aula no passado, então quem foi meu aluno sabe. Eu sou uma apaixonada por exame físico. Eu acho triste isso daí, para falar a verdade. Eu acho que talvez esteja relacionado àquilo que eu já falei, que é o tempo de consulta, porque realmente para construir um pensamento médico você precisa muito mais da conversa do que do exame físico, mas o exame físico é Aí importante. o médico quer otimizar o negócio para mais pacientes serem atendidos no mesmo dia. Mas Mais não ou ficou menos ótimo, isso? né? Hã? Mas não ficou ótimo, né? Não, Então acho que isso daí não tem justificativa. olha aí. Muito bem. Quero mandar um coraçãozinho aqui pra Cristina, que mandou aquela mensagem sobre a simvastatina e do que aconteceu com ela. Ela falou assim, era só pra dar um alerta. Obrigado, Cristina. Um beijo pra você. Obrigado pela sua audiência sempre aqui com a gente. E que mais? Vamos ver se tem mais mensagens. Todo mundo mandando obrigado, virou. Então. Né? Valeu, galera. Tirando dúvidas aqui Depois hoje. a doutora com passa o Dado. Pix da consulta. Exatamente. Citaram um outro medicamento aqui, deixa eu achar quem foi. O Ricardo ainda na história das estatinas. Se tem alguma que seja menos prejudicial, se tem variações, enfim, ou não. Tem. Tem as que têm mais robustez científica e tem as que parecem ter menos toxicidade. A que tem mais robustez científica não é a que tem menos toxicidade. Então, não vou falar o nome dos medicamentos para não perfeito. induzir, né? Porque provavelmente se a prescrição foi aquele, é justamente porque o médico escolheu dentro disso. Fez um balanço ali. Maravilha. Só lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que o artista Vincenzo Arendt está chegando. Tá bom? Estamos esperando. Dizendo das farmácias o Isso, caminho. muita farmácia. Ele Parou, tá comprou vindo aí. um pantoprazol numa, uma estatina na outra, um anti-inflamatório na terceira. Os medicamentos que têm risco de dependência química, eles são taxados em preto, tá? E esses precisam de uma receita especial que é muito difícil de conseguir. O médico precisa inclusive, fazer um controle na vigilância com isso. Então, acho que assim, os medicamentos mais comuns, eles não... O que é comum de falar, eu estou viciado em tal medicamento, na verdade, você está viciado na resposta que ele traz. Então, vou voltar ao exemplo do pantoprazol. Eu fiquei viciado no pantoprazol, porque se eu tiro o pantoprazol, o refluxo volta. Não, o refluxo é uma doença que não tem cura e que se você retira o medicamento, o refluxo volta. É como se você retirar o óculos, você continua com miopia, né? Você não vai enxergar. Então, às vezes, é difícil da gente entender se é só o efeito da droga ou se é dependência. Dependência é uma coisa diferente. É complexo. Muitos medicamentos usados por problemas de saúde mental, né? Inclusive, esses com tarja preta, né? Os de tarja preta são... A grande maioria são de uso para saúde mental mesmo. Temos 3 caminhos, né? Para tentar melhorar essa situação. Um é o controle, como a doutora falou, que talvez seja o mais imediato, né, necessário da venda, muitas vezes indiscriminada. 2 é esse debate interno dentro do meio da saúde, né, dos conselhos, enfim, que é ou nas próprias universidades, da forma como esses profissionais estão saindo. E o 3º é esse controle de mídia, né, essa regulamentação dos coaches da saúde e da mídia e da maneira como a gente
como situações assim acabam sendo divulgadas. Eu separei um dado aqui, Beto Pacheco, eu deixaria para depois, até com a presença do Vicenzo, mas é muito interessante, assim. Num levantamento de 2014, o jornal Estado de São Paulo apurou que no Brasil o lobby das indústrias farmacêuticas financiou campanhas eleitorais de 309 candidatos. O jornal apurou que 23 fabricantes de remédios contribuíram com 16 milhões de reais para políticos que conquistaram vagas no Executivo e no Legislativo. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a indústria farmacêutica movimenta cerca de 300 bilhões de dólares anuais ao redor dos países. Então, além de tudo, é muita grana envolvida. A indústria farmacêutica tem. Não é? Sim. Eu sou crítica e protetora da indústria farmacêutica, né? Então, a crítica ela é meio óbvia, né? Porque realmente é muito estranho quando a gente usa a saúde e o rendimento financeiro na mesma frase. Então, é claro que eu sou médica e eu quero pagar minhas contas, mas eu também quero trabalhar com ética. Então, a indústria farmacêutica tem isso, né? Então, quando você coloca muito dinheiro na mesma frase que a gente coloca a saúde, as coisas ficam meio estranhas. Por outro lado, quem já trabalhou com pesquisa clínica e com desenvolvimento de drogas, vê o quanto existe uma seriedade no desenvolvimento das drogas e uma necessidade por desenvolvimento. E a gente sabe que muitas vezes é usado muitas moléculas, usado muitos profissionais, pago muitos profissionais com muitas moléculas para desenvolvimento de uma molécula. Eu me lembro bem no tratamento da hepatite C, quando eu ia em congresso, que tinha várias moléculas em desenvolvimento, muitas moléculas em desenvolvimento, aquele monte de pesquisa. E aí uma molécula, na época a gente tratava a hepatite C e alcançava uma taxa de cura de 28%, 30%. E aí a gente assistia no congresso que uma molécula tinha alcançado 75% de chance de cura, 80% de chance de cura. Essas moléculas todas não foram nem comercializadas. Porque até acabar a pesquisa delas, desenvolveram a molécula que trata 95% a 99% das hepatites. Olha. Então, realmente, a indústria gastou um dinheirama, não vai ganhar nada com isso. E aí, a molécula que tratava hepatite C foi vendida a $90 mil. Nossa. Aí a pessoa pergunta, nossa senhora, né? $90 mil. Eu lembro que até um caso pessoal, minha mãe conviveu com a hepatite C por muito tempo, porque ela pegou durante uma cirurgia, na época dos anos 80, não se fazia teste sanguíneo. Então, ela precisou de transfusão de sangue, um sangue contaminado. E eu acompanhei essa jornada com diversos medicamentos de testes, né? Ela foi meio que uma cobaia. Aplicava injeção, não lembro o nome mas o remédio que fazia como se fosse uma quimioterapia. Interferon. Interferon, exatamente. Ficava muito mal. Foi um longo processo até que surgiu uma droga, se eu não me engano, do Canadá, que foi um uso via SUS, porque o remédio é caríssimo, mas mais $100 mil, alguma coisa assim. E aí funcionou. O vírus parou de agir, né, no fígado. Cura. É cura. Uhum. Então, a hepatite C hoje é uma doença que tem cura. Inclusive, isso é outro momento da história que foi mudado, né? É interessante que agora os médicos em formação de hepatologia nem se preocupam mais com hepatite C. E era o nosso dia a dia no consultório no começo. Olha. Porque realmente a gente tinha esses pacientes. A sua mãe deve ter consultado a cada 15 dias, quando usava interferon. Então, imagina assim, o quanto de pacientes consultando a cada 15 dias a gente tinha que movimentava o consultório só com hepatite C. Hoje não tem mais hepatite C. Curou. E ganhou o prêmio Nobel, inclusive. E a gente está com surto de hepatite A. Sim! Loucura. Doutora Daphne aqui com a gente, falando deste assunto super importante. A gente está no aguardo do Vicenzo. Vamos ver se ele está vindo. Será que vem da Itália? Não. Ah, não, chegou. Tá ali, ó. Tá vindo aqui, pessoal. Vai dar tempo de bater um papo com ele uns 10 minutinhos, Beto Pacheco. Eu tô fazendo aqui uns últimos registros. O José Pamplona falou do magnésio, que parece que estão falando muito sobre magnésio ultimamente. Não sei se é alguma... Ele está dentro dessas substâncias que são muito conversadas, né? E com uma robustez científica baixa. Existe magnésio para tudo e vários tipos de magnésio, né? E esse magnésio que entra também deve sair do organismo. E muitas vezes ele entra e sai... Desculpe. Imagina. Ele entra e sai do organismo do mesmo jeito. Porque se você não precisa dele, o teu corpo expele, né?
Então, muitas vezes, e isso também faz parte dessa história da rede social, sabe? Muitas vezes, para eu poder comentar sobre substâncias, acabo comentando de uma maneira assim sensacionalista e a pessoa acha que o magnésio realmente vai melhorar dores de fibromialgia ou vai fazer você dormir. Melhor do que Rivotril, talvez. Viu? Se informar, principalmente com médicos de responsa, como a doutora Daphne. Vincenzo já está aqui com a gente, depois de um longo percurso, dizendo de farmácias todas, conseguiu chegar. Deu certo. Boa tarde, tudo bom, Boa Vincenzo? tarde, tudo bem, e você? A gente não tem muito tempo, mas claro, vamos falar da sua exposição, estreou no dia 25 de junho e marca uma nova abordagem na sua carreira, né? Conta pra gente o que é The Last Resort, ou o último recurso, é isso? Isso mesmo. Bem-vindo. Então, o último recurso, né, The Last Resort, começou de uma maneira, foi uma pesquisa que foi se reconduzindo aí para outra reconfigurada, né? Então, tudo começou, comecei a observar elementos, assim, de uso cotidiano, como eram descartados dentro de casa. Eu percebia, não só dentro de casa, mas quando ia na casa de amigos, sempre tinha muito blister de medicamento, assim, sabe? Todo mundo sempre sendo muito medicado. E aí comecei a pensar sobre isso e comecei a coletar, juntar. As cartelas, As né? cartelas, Uhum. as cartelas. E aí fui arranjando colando numa tela canvas branca. E foi começando assim. E aí eu comecei, esse último recurso, será mesmo que esse é o último recurso, né? Era mais ou menos isso que eu estava pensando na época, mas daí durante, né, o percurso fui reconfigurando talvez esse pensamento de que esse último recurso não é, na verdade, o último recurso, né? Ele talvez seja um último recurso para uma nova fase, né? Uhum. Aí entraram também as borboletas, que veio com essa coisa de metamorfose ali. E, enfim, aí depois tinha ficado só as cartelas, muito mórbidos, assim, esteticamente. Uhum. Então, eu resolvi passar uma massa plástica por cima para... No final, ela deu meio que uma mascarada, assim, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe essa estética, assim, de superação. Legal. E aí, junto a isso, porque eu resolvi passar essa massa plástica, eu resolvi abordar outros elementos relacionados também a esses abusos ou vícios da contemporaneidade, assim, e a série fala sobre isso, essa busca incessante pelo prazer imediato ou vícios versus a vulnerabilidade humana, né? Mas... Respira, Vicente, tá tudo Essa sua vontade, você falou que você começou a perceber na casa das pessoas, né, que tinha essas cartelas e que era algo que te chamou atenção. Uhum. Você também, na sua vida pessoal, nas relações pessoais, também já teve situações de pessoas com, digamos, vício em medicamento? Isso também, de alguma maneira, te ajudou a impulsionar ou não necessariamente? Foi um olhar para o mundo mesmo? Foi um olhar mais de sociedade, assim, que eu percebi em volta. Mas, é claro, tem pessoas que eu percebo muito próximas a mim e que eu não sou especialista, né, minha doutora aqui para falar, que tomam muitos remédios e a pessoa às vezes não percebe que está abusando daquilo, ou que é viciada naquilo, mas o próprio Rivotril, não sei se a gente pode falar o nome aqui, eu conheço várias pessoas que, meu Rivo, sabe? Virou até uma... Tipo, como se fosse um sachêzinho de açúcar que você põe no cafezinho, assim, mais ou menos isso. Tem muito disso, doutora? Eu acho que tem uma baixa tolerância às sensações. A sociedade está muito pouco tolerante mesmo, né? Então, não tolera dor, não tolera náusea, não tolera ansiedade. E a ansiedade é uma sensação tão boa, né? Porque, no final das contas, você consegue fazer planos porque você anseia o futuro, né? Então, e você consegue aprender situações quando você fica nervosa. Então, é interessante porque agora lançou o filme, inclusive, né? Não sei se eu posso falar, mas claro. Divertidamente 2, que tem a ansiedade, né? Como personagem até como principal, personagem, né? E não como uma doença, né? Ela tá ali.
E como está presente em todos nós. Como está a tristeza, como está a solidão, como está tudo. Então você, assim, eu acho que existe uma baixa tolerância mesmo. As pessoas não aceitam mais ficar tristes, não aceitam mais ficar ansiosas, não aceitam mais ficarem gripadas, né? Sim. Acho que é um imediatismo, assim, talvez tenha a ver um pouco com essa rede social que a gente está tudo vendo toda hora e que não é a realidade, né? Mas a busca, não necessariamente pelo prazer, mas essa estar bem ou não sentir a ansiedade, não sentir a tristeza, o que quer que seja, é muito... tudo tem que ser para a hora, assim. Ou até nesses tempos de rede social que a gente já comentou aqui, mais do que estar, se mostrar bem, né? Sim. Parecer bem Sim. para os outros. Né? E tem outras questões também, acho que até não é neste caso especificamente, mas em casos de pessoas que precisam tomar medicamentos fortes e que são até em questões de doenças muito graves, que vai ter também efeitos colaterais, né? É meio difícil você escapar de um efeito colateral em algum determinado medicamento, por exemplo, para câncer, acaba que é inevitável, né? É uma das perguntas da Simone, que inclusive que ela falou que tem medicamento que ela toma, que ela passa muito mal, ela ainda falou, acho que num tom até do... meu medicamento não era pra gente passar mal, era pra passar bem, mas não tem como, né? O efeito colateral é absolutamente inevitável em alguns casos. Existe uma regra que a gente sabe de escolher o medicamento ideal, que seria um medicamento que é eficaz, é seguro, não tem efeitos colaterais, que é barato, que tem uma boa disponibilidade. O medicamento ideal não existe. Então, todo remédio ele tem o teu efeito colateral, tem o paciente que não vai tolerar, o paciente que vai tolerar, o que vai tolerar um pouquinho mais. Então, o que a gente faz hoje na prescrição de medicamentos é pesar risco e benefício. Então, se o paciente precisa daquilo e se para fazer aquele tratamento vale a pena o custo que vai gerar, tanto custo financeiro quanto custo em sintomas. Gente, não param de chegar mensagens aqui. Não, Impressionante. E a gente tendo bem pro finzinho. Eu até lembro. Quer comentar aí, Cris? Não, manda ver. Não, vou fazer só uns últimos registros aqui para Tá. não deixar ninguém, né, sem um alôzinho. O Rafa aqui perguntou de Ora Pro Nobis. O Luiz Fernando queria fazer mais perguntas sobre o fígado. O Cláudio sobre Ozempic. Galera, infelizmente a gente vai ter que marcar um outro programa com a doutora Daphne aqui. E eu lembrei de uma situação aqui, lembrando até uma querida amiga, a Aline, uma amiga minha psicóloga, ela lembrou do Contar do Carlegares, que ele conta uma história sobre uma pessoa que teve um luto, né, perdeu uma pessoa, estava muito, muito triste e pediu para ele um medicamento para ficar melhor. E ele falou assim, eu não vou tirar de você a experiência do luto em relação a essa pessoa. Porque se eu te der, sabe? Aí eu achei isso muito interessante. Você experienciar os sentimentos faz parte da vida. Faz parte da vida, o casos. processo. E nem pode. Exato. O luto, você não pode tirar a experiência do luto, porque faz parte e depois isso pode criar um luto prolongado. Muito bem. Vincenzo, a gente está se caminhando para o fim, mas fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que essa exposição fica até o dia 6 de julho na Ponto de Fuga, é isso? Isso, na verdade foi estendida, vai ser até o dia 13 de julho. Bom, queria convidar todo mundo para ir lá. Só complementando aqui que a gente falou no final, eu acho que realmente isso assim tem muito a ver com a sociedade contemporânea. Talvez não querer se sentir mal ou ansioso. É sempre, estou passando por um luto, vou tomar um antidepressivo. Uma coisa que eu percebo, assim, todo mundo é meio que uma busca incessante, não por um prazer, digamos, mas por talvez não sentir nada de ruim. Você acaba ficando meio tudo linha reta, assim. Ninguém quer se sentir para baixo, ou, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que acabou virando uma compulsão, né, no geral. Remédios ou qualquer busca, as pessoas sempre têm um último recurso para tentar. Maravilha. Mas um último comentário aqui, o Anderson falou que num quadro de ansiedade ele acreditou que o Rivotril não estava funcionando. Daí ele achou que era uma boa ideia tomar 4 logo de uma vez. Ele disse que não lembra nada do que aconteceu naquele dia. Perigoso. Olha que perigo, gente. É muito perigoso. Eu acho importante a gente ler esses comentários, porque a gente estava falando justamente sobre automedicação lá no início. E eu acho interessante e importante como as pessoas, os nossos ouvintes aqui participaram hoje, se colocando, abrindo as suas histórias, porque de alguma maneira, de uma forma equilibrada, a gente pode
ajudar outras pessoas que estão vindo a não cometerem os mesmos casos, É a isso. serem um pouco mais equilibrados nas suas análises e também não cair em armadilhas. E mais uma vez, médico é médico, coach é coach, é outra Isso. coisa, tá bom? Aliás, Eu adorei Coach o é papo. coach, vale pra tudo, viu, gente? É. Não só na questão de saúde. Verdade. Jornalista, tudo. Eu adorei esse papo Candidato de também. Fica ligado aí. hoje. Eu achei sensacional, fiquei muito feliz com o retorno dos Eu nossos também. ouvintes, telespectadores. Foi muito bacana juntar, né, essas duas visões sobre o mesmo assunto, não deixa de ser a arte e a medicina. Vincenzo e Daphne, muito obrigado pela participação, foi muito legal e pela repercussão dos nossos ouvintes, vamos fazer mais uma rodada aí, quem sabe. Uma hora dessas vamos Valeu. ter, com certeza. Posso terminar? Claro. Não, eu queria só agradecer vocês por ter trazido esse tema que é tão importante e parabenizar você, porque imagina, é só uma visão artística mesmo, você entrar dentro de uma casa, perceber o número de comprimidos e gerar isso, uma arte em cima disso. Bem legal. Sim, olhar aquilo e ficar obcecado pensando assim, por que tanto? Será que é esse mesmo? A gente vai se resignar a isso nesse sentido, assim? Obrigado pelo comentário, mas acho que a gente tem a mesma visão, assim, de achar que Tá o demais. menos é mais, exatamente. E eles ficaram amigos, melhor que tudo. que- Aí, ó, mais um papo educativo. Valeu demais, Beto Pacheco. Valeu, Cristiano Cacheiro. Muito bom. Amanhã, sabe quem que estará aqui com a gente? Quem? Conte pra gente. É ele? Um dos maiores brasileiros de todos os Sensacional. tempos, Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles, incrível. Super cientista, um profissional incrível, vai ser um papo. Sensacional. Sensacional. Só que a partir do meio-dia, amanhã, quarta-feira, tem Repeteco, você sabe, na TV Paranaturismo, a partir das 10h30 da noite. Beleza? Vamos nessa? Vamos nessa. Paz, saúde e bom senso. Beijos. Tchau. Tchau. Eu gosto de aplicativo que vem para facilitar a vida.